pessoal, acho que você já tem visto em algumas escolas a revitalização de alguns espaços, muros, salas, entre outros espaços aí. Hoje nós iremos conversar com esse artista, que é o Paulinho, professor Paulo Albuquerque. Mas antes de começar esse bate-papo com ele, não deixe de seguir as redes sociais da Secretaria, @EducacalCJ, clicar aqui no sininho para receber nossas notificações. Paulo, muito bem-vindo. Obrigado. Para a gente poder começar, esse projeto aí de revitalização dos espaços das escolas e da educação começou ano passado, né? Sim. A gente começou ali no espaço de inovação e tecnologia da Secretaria de Educação, que a gente começou, foi um espaço novo que foi criado aqui na Secretaria, né? Para trazer os alunos, professores, ou para aula ou para formação. E quando a gente criou esse espaço, a gente queria fazer alguma coisa diferente, alguma pintura diferente que remetesse à tecnologia. E daí surgiu o seu nome aí para a gente poder fazer esse espaço. Como que foi essa ideia aí que você teve aí dessa questão de poder, ainda não falava sobre os 150 anos do município, mas era algo que remetia à tecnologia. Como que você pensou aí nesse espaço? Então, eu já venho trabalhando com isso, né? Então, sempre quando algum cliente pede, vocês como cliente também, a gente tenta colocar a arte sempre conversando também com o ambiente, né? Com a arquitetura do espaço, com as cores. E ali eu tentei remeter algumas imagens como se fossem placas, né? Eu não sei o nome correto, mas essas placas que tem eletrônicos e tal, as cores, os elementos que eu coloquei, tentei trazer esse ar assim, de tecnologia ali. Acho que o Sidney pode colocar aqui pra gente, só pra gente dar uma conversada sobre esse espaço. Eu lembro que você mandou, na época você tinha mandado aqui pra mim que você ia fazer algo parecido nesse sentido aí, né? Então, foi o que você usou como referência foi essa imagem, né? Sim. Depois, coloca já ele pronto. Acho que é o segundo vídeo lá. Então, essa sala é uma sala totalmente desconstruída, né? É como se fosse uma sala de aula, mas ela é desconstruída. Então, em vez de carteira, é puff, os notebooks ali e a questão da pintura que ela ficou bem clean, né? Então você usou as formas geométricas ali, uma coisa bem clean, então eu achei que ficou assim bem legal. É engraçado que se fosse eu para fazer, eu não conseguiria fazer nada disso, ia sair um negócio bem feio. Como você consegue assim imaginar e depois fazer o negócio ficar bem concreto assim? Eu tento ir trabalhando com referências, igual eu te mostrei, e você vai juntando com o que você já sabe, né? No caso, com alguns trabalhos que eu já fiz, alguns estudos, aí você junta todas essas ideias e acaba saindo, assim. Tem muitas vezes que é uma surpresa, até mesmo pra gente que tá fazendo, né? A gente consegue visualizar, assim, mas não é o todo, né? Como artista, a gente tem que saber a hora de parar, isso é interessante também, sabe? Se tá faltando alguma coisa ou não, tal. E não sei se você lembra, eu sempre vou perguntando, Vai né? Você perguntando acha que tá se é assim legal, tá? mesmo, se não é. Isso, que tem que conversar com o ambiente, com as pessoas, né? E a ideia era essa, trazer um ambiente clean mesmo, tecnológico, né? Para que os professores, os alunos conseguissem ter essa imersão, né? Quando entrasse na sala. E depois disso, nós fizemos também aqui um outro espaço da Secretaria de Educação e você foi lá para a Escola Darcy também e você fez revitalizou o muro lá da Escola Darcy e Sim, fez uma coruja lá descendo na entrada dos alunos, né? sim, Depois, isso já foi esse ano, em 2024. Depois você foi lá para a Escola Sarina. Na Escola Sarina a gente começou a dar uma pegada mais da questão dos 150 anos de campus, né? A Escola Sarina, para quem não sabe, é uma escola de educação infantil. Então você fez uma arte lá no refeitório dos alunos, remetendo a um artista e também a alguma coisa que remetesse à história aqui de Campos, né? Daí a gente sim. começou com essa pegada mais da história de Campos do Jordão. Tem como você dar uma explicadinha aqui pra gente nesse painel aqui que foi Tem. lá do Sarina? Então, desde o início da nossa conversa, a gente está falando como que é o processo de criação, né? E tem o processo também de identidade que o artista vai tendo. Acho que todos os artistas acabam tendo isso, né? Eu acho que é o mais difícil é se encontrar dentro da arte. E como a gente teve essa proposta de trabalho dos 150 Acho que anos, você pode dar uma pausinha aí sim, só pra daí a gente começa, vai indo por parte. isso. Então, como a gente teve essa proposta dos 150 anos,
Aí eu trouxe, né, uma releitura do artista Gustavo Rosa. Tem um porquê também, porque ele é um artista que veio conhecer a nossa cidade através de um projeto. Eu não sei se foi com a professora Evelyn, mas foi ela que me falou, que é a professora de arte também. Da rede, né? E aqui tem então a releitura desse artista. É uma obra também que eu gosto muito do período dela, também pelo artista, né? Eu gosto muito desse período do modernismo e tal no Brasil. Aqui eu juntei algumas obras também, que são obras separadas dele, né? Aqui tem o gato, tem o cachorro, tem o palhaço, são obras separadas, tentei juntar, fazer com que a obra também conversasse com o ambiente, que é um refeitório, e com a etapa de ensino também, que é Educação infantil. infantil, isso. Aí tem alguns elementos que remetem à nossa cidade, que são as maçãs que eu coloquei. Que é aqui, né? Você tem Isso, maçã em vários pontos, aí tem aqui uma maçã ali no lugar, tem mais pra frente ali também da obra você tem as maçãs, né? sim. E a maçã, ela faz referência à festa da maçã que ocorria aqui na nossa cidade. Inclusive foi essa festa que trouxe o turismo pra gente, né? E às vezes as pessoas nem sabem, eu converso com pessoas na rua, falo sobre o projeto, e às vezes a gente fala, né, dessa festa, e as pessoas desconhecem. Eu acho que é muito interessante a gente estar trazendo esse resgate histórico, cultural para nossa cidade, começando pelo infantil, através das obras, acho legal. Então ali você colocou, tem um outro elemento ali que você colocou que foi a Pedra do Baú, né? Sim, Por mais que Campos não faça a Pedra do Baú não faça parte de Campos, você colocou porque em vários pontos aí do município a gente consegue ver a pedra, né? Querendo ou sim. não, é um ponto turístico que o pessoal tira bastante foto daqui de Campos, né? Sim, a gente tem a contemplação dela, né? E né, não sei se precisa ter essa divisão de onde é De e tal, onde mas é, eu não. acho interessante porque faz parte também da nossa cidade, pelo menos da parte de contemplação, né? E eu tive esse cuidado mesmo de colocar como se você estivesse contemplando do lado nosso, Né, a perspectiva é olhando de no olhar de Campos, Campos, né? que ela divide, né, os municípios de Campos e São Bento. Pode dar o play aí, sim, de repente, um pouquinho mais pra frente. Então, mais algumas maçãs, pode passar. Ali também a gente tem o cachorro aí com várias formas geométricas, né? Sim. E os três pinheiros, que eu não sei se você fez aí uma alusão aí à lenda dos três pinheiros ou não, qual que foi a sua ideia. Isso que é legal também, né? Às vezes a pessoa que está vendo tem uma perspectiva e o artista tem uma outra perspectiva e é legal ter essa conversa para você saber qual foi a ideia do artista e qual é a percepção da pessoa em relação à obra, né? Sim. Mas a ideia foi trazer a lenda dos três pinheiros, né, fazendo essa referência. E o que você falou das formas geométricas, das cores, é conversando também com a etapa de ensino, né, do infantil. Então, tem bastante cores para que os alunos possam aprender com as cores, com as formas geométricas, e que isso faça parte, assim, do cotidiano deles, né? Não seja aquela coisa que ele vê só em livro e Só tal, em mas livro. ele tem algo ali que é mais concreto perto dele. E depois dessa, nós fomos lá para a escola Elizabeth. Sim. Na escola Elizabeth, qual que foi a ideia que você teve? Escola. Vamos esperar Vamos lá. aquele ali. Esse. Legal. Essa obra ela está na entrada da escola, né, em frente à secretaria, lá no hall de entrada da escola. Daí Sim. você fez na parede, lá em frente à secretaria da escola, essa obra. O que ela remete aí em relação aos 150 anos de Campos? Ela remete à vinda do primeiro morador aqui de Campos do Jordão, que é o Inácio Caetano. Ele era um taubatiano e conta, né, nos livros do Pedro Paulo Filho, e tal, que a gente pode estar vendo lá, que ele observava as montanhas, né, de Taubaté, ele observava as montanhas sempre com curiosidade de vir para cá. Então, como já tinha pisado aqui, né, só por passagem, Gaspar Vaz da Cunha, que era um bandeirante, então ele seguiu os passos do Gaspar Vaz da Cunha até chegar aqui em nossa cidade. E eu fiz essas referências, né, como bandeirante também, porque está contando a história de 150 anos, mas é legal a gente, de Campos, mas é legal a gente aproximar, né, os fatos históricos. Então, falando sobre os bandeirantes paulistas, tal, que é do nosso estado, às vezes parece que está muito distante da nossa cidade e não E está. não Está tá. bem próximo, pisaram aqui e tal. Então, eu quis fazer essa referência. A vestimenta dos bandeirantes, no caso, está com chapéu, bota, né?
Já quem estão ali com ele são os escravos. Essa imagem eu busquei de livro didático, que fala sobre os bandeirantes mesmo. Eles estavam em outra atividade na imagem que eu peguei, que era de garimpo. E aqui eu quis fazer uma referência mais da nossa região sobre agricultura e tal. Então eu mudei um pouco isso daí, mas é remetendo ao Inácio Caetano. E como a lenda dos Três Pinheiros, né, acontece com o protagonista que é o Inácio Caetano, então representei lá em cima ele apontando tá, os Três Pinheiros. Aqui o lado esquerdo da televisão, né? Tá Sim, os três pinheiros lá em cima. E o interessante é que essa pintura que você fez, o estilo ele é diferente daquela primeira. O traçado ele é diferente, né? Como que é sim. esse traçado aí que você fez? Então, é um estilo que chama line art. É uma linha contínua, né? Que você não tem uma emenda Não ali tem uma nela e emenda, tal. né? Você pega, você olha, parece que uma linha vai cruzando com a outra, então você pega a pessoa, a montanha, uma linha única, né? Sim. E é uma arte que conversa também com o ambiente, é o que eu disse, né? Se fosse essa lá naquele refeitório, já não, nem o tema, nem o estilo da arte iria É porque aqui já é uma conversar com o escola de ambiente. Fundamental 1 e lá era uma escola de educação infantil, então você também fez Isso. essa questão, essa divisão para poder atender o público também que é da escola, né? Sim. E é a secretaria, né? Que é mais frequentado pelos Pelos pais. pais, sim. Então eu tentei trazer esse ar, deixando clean também, com essa ideia, né? O tema, né? Que é um tema mais adulto e tal. E o estilo também da arte, que é o line art. Ficou bem legal. Depois, se você já quiser colocar, você já foi lá para a escola Lucila. Sim, A escola Lucila foi o muro lá, a fachada do muro que foi pintado, né? sim. E o que você pensou lá para a escola, lá para o muro da escola? Então, eu aproveitei também o muro, né, que é um muro bem extenso, e trouxe um pedacinho da história da construção da estrada de ferro aqui em Campos. Aí ele inicia, se o Sidney puder colocar lá pra gente, Sidney, não, a gente tem o burrinho. Obrigado, Sidney. Então, o muro Uhum. inicia da direita para a esquerda. O, o burrinho, ele representa o principal meio de transporte que tinha, né? Para subir para nossa cidade, para vir para Campos. E nessa época ainda estava no ciclo de cura ainda, né? Que era a cura da tuberculose, tratamento da tuberculose. E era um problema, porque as estradas não eram tão boas, as pessoas às vezes tinham que vir em carroça tal, e estavam enfermas, né? Acabavam às vezes nem conseguindo subir tal. E com isso teve a idealização da estrada de ferro por dois médicos, que é o Ademar de Barros e acho que é Vitor Godinho. Só que eu quis remeter, né, também trazendo aos trabalhadores que chegaram aqui em nossa cidade, abrindo as Acho que você pode montanhas. voltar lá para aquela imagem de referência daí, Sim, que é isso. eu quis falar um pouco dos trabalhadores que chegaram em nossa cidade, abrindo as montanhas, até tá com esse aspecto, né, de montanha sem vegetação aí e tal. E eles contam também que quando eles chegaram aqui, durante o período da noite, que eles iam dormir, eles escutavam muito barulho de felino. Então eu representei uma jaguatirica também. E esse momento eu quis colocar um momento de perdi agora. Descontração deles, né? Isso, bem descontraído ali e tal. Ele tá sapecando o pinhão, tá com o pinhão na mão, ali tem uma pinha, As garras, né? Usando para pegar o fogo na garra do pinhão. isso, as garras. E remetendo mesmo ao trabalhador, assim. E o engraçado é que você consegue, assim, em uma única imagem, né? Que a gente só tá numa única imagem, contar várias partes da história da cidade, pô. Então, a estrada de ferro, as pinhas, o pinhão, fazer essa pecada de pinhão, os trabalhadores. Então, numa única Sim. imagem tem várias. É um É um texto, né? texto, né? Você poderia fazer um texto aí com várias páginas só com esse pedaço dessa imagem aí que você fez lá no muro da escola. Sim. E é muito legal. Para fazer essa questão aí também dessa imagem, você daí pesquisou nos livros de história daqui da cidade mesmo, né? Sim, sempre estou buscando nos livros de história. Que é do Pedro Paulo Filho? Do Pedro Do Paulo Pedro Filho. Paulo. Isso. Depois da escola Monsenhor, agora está finalizando o muro da escola Monsenhor Zé Vita. Sim, Monsenhor Zé Vita, você está contando a história dele mesmo, né? dele mesmo. Dele mesmo. E
pegou uma parte grande do muro da escola, né? Então, Sim. Eu não medi lá ainda, mas eu vou mas medir depois pra gente ficou colocar, bem né, grande. na descrição. O que você pensou daí, então, nessa questão de qual parte da história, como que você foi contando essa história do Monsenhor no muro? Então, o do Monsenhor, eu trabalhei lá, se eu não me engano, foi no ano da pandemia, em 2020, no comecinho. Aí eu acabei buscando, já tinha pego um livretinho que eles têm, que conta a história dele. Então já sabia um pouco. Depois eu reli e quis trazer um pouco da trajetória de vida dele até chegar aqui em nossa cidade. Aí o painel inicia com essa imagem, que ele é de Minas Gerais, né? Eu quis trazer um pedacinho do estado através dessa casinha de roça e tal, né? Trazendo essas cores, remetendo ao estado de Minas. Aí em seguida, Só antes dele passar, pode voltar para a casinha de novo, Cid, por favor? O que eu acho bem engraçado dessa casinha é que quando você está indo de carro naquela rua do meio lá, que não sei o nome daquela rua, você vai andando, parece que a janela da casa ela está se movimentando, né? Então ela encaixa e desencaixa dessa sensação de movimento, que eu achei bem legal, essa sensação de foi. movimento da obra. Isso foi feito de propósito ou Então, eu tive que aproveitar o muro, que ele tem um degrau, né? Um degrau tem bem degrau, grande, isso assim. mesmo, tem degrau ao muro? Então eu tive que aproveitar isso para fazer. Eu achei que ia ser desperdício se eu tentasse colocar a obra, encaixar dentro de um pedacinho, para um muro tão grande daquele, no centro. Eu acho que era legal a gente estar trazendo essa obra naquela perspectiva que tá, né? Então dá mais trabalho você encaixar. Tem um ponto certo lá Ponto de certo para visão. poder você consegue encaixar toda a Aí obra como um todo isso, daí, né? isso. Dependendo do lugar que você olhar, vai estar o desenho, a parte de cima vai estar desencaixado da parte de baixo. Então tem um poste que fica em frente aos comércios que tem umas lojinhas. Eu vou até colocar lá alguma imagem de referência que vai ser a imagem, o local certo para você fazer uma fotografia e tal e encaixar todas as linhas. Mas essa sensação de movimento eu achei muito legal. Aqui eu trouxe a referência principal é a religião que ele seguiu, né, o catolicismo. E eu trouxe essa igreja em específico, que é de Sapucaí Mirim, e as cores, tá remetendo todas as cores e tal, que é a cidade que ele nasceu também, né? Cidade bem próxima a nossa. E uma curiosidade, a hora que eu tava fazendo, passou um senhorzinho que falou que fez a restauração da igreja e reconheceu. Mesmo estando, né, em um estilo nada a ver com realismo e tal, estando bem cartoonizado, esse estilo mais de vetor, assim, E ele conseguiu mas reconhecer. conseguiu É isso que é reconhecer. legal, né? A população vai passando e consegue reconhecer alguns pontos. Até pegando esse gancho seu aí da questão das pessoas falarem, eu lembro que logo no começo a equipe de manutenção da educação foi lá, fez a revitalização do muro, né? Pintou o muro. Tem uma senhora que eu conheço que ela me parou e falou assim: Edson, você viu o que fizeram no muro da escola? Que acabaram de pintar o muro, não deu nem uma semana, já picharam todo o muro. Eu falei assim, não picharam, vai fazer uma obra lá, não sei o que. E no começo parecia que era algum tipo de pichação, que eu acho que era questão de proporção que você tinha colocado lá para poder fazer os desenhos, isso? Sim, é um grid que a gente chama. Então a gente vai, é como se fosse aqueles quadradinhos quando a gente tinha no primário, quando a gente estudava, né, no Aham. Fundamental 1 e tal, ia ter aula de desenho, colocava aqueles quadradinhos e você faz a mesma proporção, né, para você aumentar. Aí, só que agora, com tecnologia, tudo, a gente faz alguns símbolos que são diferentes, mas não tem significado nenhum, é só pra gente se encontrar. É engraçado aí como você colocou os grids, né? O pessoal falava assim, nossa, mas acabou de pintar o muro, já rabiscaram o muro inteiro. E a Foi. diferença, né, de quando você fez o grid do que está agora, né? Virou Sim, praticamente um ponto turístico lá, ficou muito legal. sim. Mas eu achei muito interessante isso daí, sabe? A primeira que chegou lá parou até o carro, assim, bem no cruzamento, e começou a perguntar sobre aquilo, tal, não gostou muito. E eu fiquei pensativo quanto a isso, mas eu acho muito interessante, assim, o diálogo, né? Esse é o diálogo da arte com as pessoas, da cidade com as pessoas. Eu acho que as pessoas têm mesmo que perguntar sobre o que está fazendo, o que está acontecendo, porque é dela aquele muro ali, né? Uhum. Ela paga os impostos, então é interessante que ela pergunte. E o papel da arte é esse, é conversar mesmo com as pessoas e tá cumprindo esse papel, assim, eu acho que é uma das coisas que eu mais estou gostando, assim, desse trabalho, é como que ele tá dialogando com as pessoas, sabe, que passam lá, e como é uma arte de rua, a gente tem, assim,
é instantâneo, né? Você está fazendo e você já está recebendo as opiniões ali naquele momento. É engraçado que sempre que eu passo de carro lá e você está lá fazendo a pintura, sempre tem alguém parado conversando com você. Sempre tem. Sempre tem. Toda vez que eu passei, sempre tinha alguém lá conversando. Sempre pergunta alguma coisa, tal, tá perguntando da obra, o que significa, é, de quem foi a iniciativa. Sempre tem essas perguntas assim. Eu acho que é o mais interessante do que está acontecendo. É bem legal. Pode passar pro próximo. Essa parte você está finalizando agora, né? Sim. Então, aí tem o Monsenhor, eu até já risquei tudo, essa parte já contornei. Aí tem o Monsenhor. Então a gente começa pelo estado, pela cidadezinha que ele nasceu, a religião que ele seguiu, né? E aí tá um ato que ele fazia aqui em Campos. Ele herdou um terreno, que é onde é a casa da criança, e criou um sanatório, que era voltado para as crianças pobres, que até então não tinha. E fora essa ação social, ele tinha essa outra ação, que era a sopa do meio-dia. Então ele servia sopa para a população. Então eu quis remeter essa ideia, né, com esses potes de sopa e tal, e ele fazendo essa ação. No grafite, quando a gente encontra vários artistas para fazer letra, a gente chama letra, sopa de letra. Então eu fiz essa referência tal para deixar mais lúdico, mais colorido, Aham. dali em diante, que fica em frente à escola, né? Daí servindo mais aos alunos, a etapa de ensino também. E eu trouxe essa ideia de colocar essas palavras, né? São palavras positivas, porque uma pessoa fazendo o bem, alimentando outra, não é somente o corpo que está alimentando, né? Sim. Tá alimentando a educação, a empatia, está alimentando vários outros aspectos positivos, por isso que eu coloquei essas palavras positivas. É engraçado até que você falou dessa questão lúdica. Esse projeto também ele tem um caráter pedagógico, né? Sim, Então não é só a questão de revitalizar o espaço da escola. Os alunos também eles se sentirem pertencentes àquele local. E a ideia também é que assim que você finalizar, por exemplo, ali o muro do Monsenhor, a gente chama os alunos para eles verem como ficou o painel, eles fazerem a releitura deles, você daí poder explicar qual foi a ideia, o que você planejou ali. Acho que até antes de você falar o que você planejou, ouvir deles o que eles entendem daquele painel para depois você poder contar aquela história. Então ele tem um cunho sim, pedagógico esse projeto, não é só sim, a questão de revitalizar o muro ou os espaços das escolas, mas o cara também dos alunos poderem participar, tanto dando sugestões ou também fazendo as releituras e poder repassar isso para os pais, para os parentes. sim. Essa é a ideia geral desse projeto, né? Para mim a arte, assim, em todos os aspectos da vida da gente, a arte ela é uma facilitadora para a gente entender muita coisa, sabe? E nesse caso, acho que ela facilita nisso, né? Trazer a história para perto, né? De quem está apreciando e tal. Porque às vezes a pessoa leu o livro, ou escutou, né? Uma criança escutou alguém falando sobre a história e tal. E isso complementa, né? Facilita, tem uma imagem ali, acho que fica mais fácil, né? Sim. Destacar aquilo e fazer com que a criança fixe aquilo na cabeça, né? Das crianças, também dos passantes que estão lá. Então a ideia é essa parte pedagógica, acho que é muito Tem a interessante. questão que também nós estamos conversando ainda para poder colocar em cada mural desse, colocar um QR Code que a pessoa possa clicar lá nesse QR Code ir para algum site que vai contar o porquê qual foi a ideia desse mural, a história que está contando, Sim, para as pessoas poderem ver e também saber o que está representando aquele mural, né? sim, Então assim que finalizar, a gente pretende colocar esses QR Codes em todos os locais. sim. Acaba tendo uma interação, né, também e é isso, né? Ó que engraçado, a gente pega algo de 150 anos atrás ali, né, que é o tema desse projeto, e linka com algo que é muito atual, né, que é a É a tecnologia, o tecnologia, lance do QR Code e tal, como que conversa, né, uma coisa uma com a coisa com a outra. outra conversa, isso aqui é bem interessante. Pode passar para a próxima imagem. Aí tem a imagem de uma irmã, né, que está produzindo o tricô, que além das duas ações dele para tratamento de tuberculose e da alimentação através da sopa, elas produziam agasalho, tinha um projeto de produzir agasalho também para a população, para essas crianças. Então fiz ela com esse tricôzinho produzindo um agasalho. E eu pretendo depois puxar essas linhas do tricô entre a obra, né, até o início, para fechar esse ciclo, assim,
igual você falou, é um texto, né? É como se fosse a linha do tricô, como se estivesse contando toda a história, né? Isso, Achei bem legal isso. Essa questão da irmã, ela tá bem no finalzinho do muro, né? Então sim, você vai colocar a linha, ele vai percorrer a obra inteira. sim. Bem legal. Acho que o Sidney pode colocar um vídeo aí pra gente, passando a... Acho que pode colocar esse daqui, Sidney, primeiro, sem ser o vídeo ainda. Só pra... Então, ali você coloca também alguns elementos da natureza também, né? Toda sua obra Sim. tem algum elemento da natureza, então o tucano também faz parte de Campos. A jaguatirica que você tinha falado, né? Então, eu acho que esse estilo, assim, cara, a gente tem algumas fases, né? Você vê que no início lá a gente começou com, no Sarina, a gente começou com uma releitura, aí no outro eu peguei uma referência de um livro didático, tal, já online art, depois pro Lucila já trouxe mais esse estilo, que eu acho que é bem regional, sabe? Trazer esse lance dos animais, né? Trazendo a fauna, trazer a flora também com as folhagens e tal. Acho que remete muito à nossa cidade. E eu tô me encontrando aí, eu acho que vou ficar bastante tempo nessa fase. Claro que tem lugar que não vai encaixar esse tipo de Esse tipo arte, de arte, mas aí ficou muito legal. mas eu acho que nas áreas externas, assim, vai ficar bem legal esse trabalho. Você pode passar pro vídeo agora, Sidney, só pra gente dar uma visão geral. Você pega aqui a questão da sopa que você tinha falado, né? Sim. Aí tá em branco ainda, mas a gente já colocou a sopa de A sopa letra. de letras, né? Sim. Que seria nesse pedaço tá em branco. E lá, pode passar mais um pouquinho lá. Opa, acho que não foi até o final, Não né? O foi. vídeo que daí seria a irmã com a lã, né? Pra pegar Sim. todo o espaço. Eu tenho que medir o muro, acho que vai ficar mais interessante depois a gente Pra saber, né, saber a metragem total, né? Que ficou esse muro. a dimensão. Paulinho, você tem mais algum spoiler para dar pra gente? Alguma próxima? Eu tô pensando em uma coisa, até se alguém tiver ideia, você ou alguém Isso que é que legal, né? Se alguém estiver quiser sugerir alguma assistindo. ideia, algo que remeta aí aos 150 anos, que a gente possa fazer Sim, algum espaço, né? sim, Seria bem legal. Mas eu sei que a gente não pode já falar para o artista o que ele vai fazer pro próximo, porque primeiro você tem que ver o local, ter a inspiração para poder fazer, né? sim. Não é aquela coisa automática, vai fazer isso e pronto. Não. Você Ah, é tem que... legal falar disso, que o trabalho que a gente faz quando tá colocado ali no muro, né, a obra, é a última coisa do processo. Tem um processo de estudo, né, que você vai fazer, o estudo do tema, depois o estudo da arte em si, as cores que você vai colocar, como que é a composição, né, para ficar harmonioso, agradável. Então, o que tá ali é a última A coisa, última sabe? coisa é uma coisa, e também é um trabalho único também, né? Se Sim. você for fazer de novo, não vai sair igual. Não, nem eu consigo Você não fazer consegue igual, fazer sabe? isso que é interessante. Porque a gente fala assim, hoje em dia a questão da tecnologia, você consegue gerar várias imagens, consegue colocar várias coisas, mas o trabalho artístico é um trabalho único. Então Sim. é um trabalho que você pesquisou, você fez, você desenhou e depois repassou toda a sua ideia para o painel aqui. Sim. Mas se for fazer de novo, não vai ficar igual, é uma coisa única. Não vai, é uma coisa única. É isso que é bem legal. Paulinho, acho que nosso tempo já passou um pouquinho. Acho que assim que a gente finalizar os próximos projetos, a gente pode chamar você aqui de novo para você Beleza. explicar, porque aí essa parte da explicação é muito legal. Eu tenho uma perspectiva em relação ao local, você teve a sua ideia, então isso que é interessante. Então a gente te chama também para as próximas. Sim. Quero agradecer a sua participação. Não sei se Obrigado. você quer falar mais alguma coisa, se está tudo certo. Não tenho muito o que falar, assim, acho que a gente conversou, falou bastante. Eu quero agradecer a você, agradecer ao Sidney por estar fortalecendo a gente. E mais falar com o público mesmo, se puder mandar alguma ideia, que tiver alguma ideia, por exemplo, vou fazer o Nicola, o que remete, né, mais àquele bairro, qual história que tem. Se quiser mandar, eu aceito, assim, opiniões para eu estar colocando lá, acho que fica até mais rico, assim. Depois a gente, se quiser, o pessoal puder colocar nos comentários ou mandar nas redes sociais da secretaria lá na parte do bate-papo lá, a gente depois passa por Paulinho. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo aí. Até a próxima. Até mais.